Padre Pio e São João Paulo II, o encontro que mudou a história da Igreja. Há momentos na história em que Deus permite que duas vidas se cruzem para mudar não apenas o destino de pessoas, mas de toda a Igreja. Assim foi o encontro entre São Padre Pio de Pietrelcina e São João Paulo II, ainda jovem sacerdote Karol Wojtyła. Um encontro simples, mas carregado de mistério, profecia e graça divina. Um encontro que marcou profundamente a vida de ambos e deixou uma mensagem eterna para todos nós. A santidade se reconhece na humildade e os planos de Deus se cumprem nos detalhes. Imagine um pequeno convento no sul da Itália, em San Giovanni Rotondo. Ali vivia o frade estigmatizado, o homem de oração, o confessor incansável, o sacerdote que carregava em seu corpo as marcas da paixão de Cristo. Multidões viajavam de todas as partes do mundo para vê-lo, confessar-se com ele, pedir sua bênção. Seu olhar penetrante revelava os segredos da alma, e muitos saíam transformados apenas por ouvir suas palavras simples, mas cheias de fogo do Espírito Santo. Esse era o cenário em que Padre Pio se tornara farol de fé. Do outro lado, temos um jovem sacerdote polonês, Karol Wojtyła, que mais tarde se tornaria o Papa João Paulo II. Um homem já marcado pela dor, órfão desde cedo, sobrevivente das guerras, estudante clandestino, lutando para manter viva sua vocação em meio a regimes que tentavam apagar a fé. Karol buscava força, buscava sinais, buscava homens e mulheres de Deus que pudessem confirmar sua caminhada. E foi nesse contexto que ele ouviu falar de Padre Pio. A tradição nos conta que em 1947, Karol Wojtyła visitou Padre Pio em San Giovanni Rotondo. Ainda era apenas um jovem padre, recém-ordenado, em peregrinação espiritual. Chegou ao convento humilde, talvez sem imaginar a profundidade daquele encontro. Padre Pio, com seu dom sobrenatural de discernir os corações, teria olhado para ele de modo especial, como quem reconhece algo que ainda não se revelou plenamente. E é justamente isso que muitos testemunham, que Padre Pio teria dito palavras proféticas sobre Karol Wojtyła, anunciando que um dia ele se tornaria Papa, o Papa que guiaria a Igreja em tempos difíceis. Imagine o peso dessas palavras para um jovem sacerdote que ainda mal começava sua missão pastoral. Não era apenas um elogio, era uma confirmação divina. Era a voz de Deus ecoando através de seu servo. Mais tarde, em 1962, já como bispo auxiliar de Cracóvia, Karol Wojtyła escreveu uma carta a Padre Pio pedindo oração por uma amiga polonesa, Wanda Poltawska, diagnosticada com câncer terminal. Padre Pio recebeu o pedido e intercedeu. Pouco tempo depois, os médicos constataram o inexplicável. A mulher havia sido curada. A ciência não pôde explicar, mas a fé soube reconhecer. Deus havia agido pela intercessão daquele frade simples, obediente, escondido no interior da Itália. Esse milagre fortaleceu ainda mais a ligação espiritual entre os dois. Queridos irmãos e irmãs, olhemos para esse detalhe. Um santo pede a outro santo em vida que interceda por um milagre. Isso nos mostra que a comunhão dos santos não é apenas uma realidade depois da morte, mas já aqui, na terra, quando homens e mulheres totalmente entregues a Deus se tornam canais da graça divina. E quando, em 1908, Karol Wojtyła foi eleito Papa, tomando o nome de João Paulo II, muitos se lembraram do olhar profético de Padre Pio, o santo estigmatizado, que faleceu em 1968, não chegou a ver com os olhos da carne a eleição do Papa polonês. Mas espiritualmente já sabia.
Porque Deus revela seus mistérios aos humildes. João Paulo II, por sua vez, nunca escondeu sua devoção e gratidão a Padre Pio. Em 2002, ele mesmo canonizou o frade capuchinho, reconhecendo oficialmente aquilo que o povo já sabia, que Padre Pio era santo, testemunha viva do amor de Cristo. E naquele ato solene, não era apenas o Papa canonizando um santo. Era também o encontro espiritual de dois gigantes da fé, selando para a história a amizade que nasceu décadas antes. Agora, o que esse encontro tem a nos ensinar? Primeiro, que Deus nunca deixa seus filhos sem sinais. O jovem Karol Wojtyła precisava de confirmação, precisava de encorajamento, precisava de exemplos vivos de santidade. E Deus o levou a Padre Pio. Segundo, que a santidade é sempre humilde. Padre Pio nunca buscou fama. Ele não desejava ser reconhecido. Ele sofria com perseguições, investigações, acusações injustas, mas permaneceu firme, obediente à Igreja, entregue ao Cristo crucificado. João Paulo II também foi um homem humilde, marcado por dores pessoais, mas sempre de pé, sempre com coragem, sempre proclamando: não tenhais medo. Terceiro, que os santos se reconhecem. Há uma sintonia espiritual entre aqueles que vivem inteiramente para Deus. Quando se encontram, mesmo sem palavras, há um reconhecimento mútuo, porque ambos vivem no mesmo espírito. Agora pensemos, e nós? Quantas vezes Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos confirmar na fé, para nos fortalecer, para nos apontar o rumo certo? Quantas vezes Ele usa irmãos, amigos, até desconhecidos, para falar conosco? Estamos atentos a esses sinais ou vivemos distraídos? O encontro de Padre Pio e João Paulo II nos convida a cultivar essa atenção espiritual. Nos convida a abrir os olhos para os sinais de Deus em nossa vida. Nos convida a valorizar os homens e mulheres de oração que cruzam nosso caminho. A história desse encontro nos lembra que nada na vida acontece por acaso. Padre Pio e João Paulo II não se encontraram apenas como dois homens de fé. Eles se encontraram como instrumentos de um mesmo plano divino. Um chamado a viver a paixão de Cristo de forma radical, com os estigmas, com a obediência silenciosa e a oração constante. O outro, chamado a conduzir a Igreja Universal em um dos períodos mais desafiadores da história moderna, enfrentando guerras, regimes totalitários e a crise espiritual do mundo contemporâneo. E aqui está um ponto essencial. Deus prepara seus instrumentos com antecedência. Nada é improvisado na obra divina. Antes mesmo de Karol Wojtyła tornar-se João Paulo II, já havia recebido uma palavra profética através de Padre Pio. Antes de ser Papa, já tinha recebido sinais de que sua missão seria grande. Isso nos mostra que Deus também planta sementes em nossa vida muito antes de elas florescerem. Vamos refletir. Quantas vezes você já viveu situações que no momento não faziam sentido, mas que anos depois se revelaram parte de um plano maior? Às vezes, a dor de hoje é a preparação para a missão de amanhã. Foi assim com Karol, foi assim com Pio, é assim conosco. Padre Pio dizia: ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. João Paulo II, por sua vez, proclamava ao mundo: não tenhais medo. Abria as portas a Cristo. Vejam, queridos, como as mensagens se complementam. Padre Pio nos convida à confiança silenciosa. João Paulo II nos convida à coragem pública. Juntos, eles formam uma escola de santidade que une contemplação e ação, oração e missão, silêncio e anúncio. E que riqueza há nisso!
Porque nós também precisamos das duas coisas. Precisamos do silêncio de Pio, que nos ensina a estar diante de Deus, e precisamos da coragem de João Paulo, que nos ensina a proclamar nossa fé no mundo. E olhem como o Espírito Santo age na história. João Paulo II canonizou o Padre Pio em 2002, diante de uma multidão de mais de 300.000 pessoas. Era como se dissesse ao mundo: eu confirmo, como Papa, aquilo que já vivi como sacerdote e como bispo. Este homem é santo. Era como se as palavras proféticas de Padre Pio voltassem agora, completando um ciclo. Esse gesto foi mais que um ato da Igreja. Foi também uma gratidão pessoal. Foi um filho agradecendo ao pai espiritual. Foi o reconhecimento público de uma amizade que ultrapassa o tempo e a morte. Agora, pensemos juntos. Quem são as pessoas que Deus colocou em sua vida para fortalecer sua fé? Quem foram os padres pios do seu caminho? Talvez um sacerdote que lhe deu uma palavra de consolo, talvez uma avó que ensinou o terço, talvez um amigo que o convidou para voltar à igreja. Deus sempre age através de encontros. Não subestime os encontros que Ele lhe dá. A palavra em Romanos 8:28 nos garante: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E isso inclui cada encontro, cada amizade, cada olhar, cada palavra. Assim como incluiu aquele encontro em 1947 entre um jovem sacerdote polonês e um frade estigmatizado italiano. O mundo de hoje precisa voltar os olhos para esses exemplos. Vivemos tempos de correria, de distração, de superficialidade. Quantos se perdem buscando fama, poder, aplausos? Mas Padre Pio e João Paulo II nos lembram que a verdadeira grandeza está em se ajoelhar, está em reconhecer nossa pequenez diante de Deus, está em viver com humildade. Padre Pio passou horas no confessionário, ouvindo almas, derramando lágrimas com os penitentes, exortando com firmeza e ternura. João Paulo II, mesmo diante dos poderosos, não teve medo de proclamar a verdade do Evangelho. Dois homens diferentes em missão, mas iguais na entrega. E se hoje os dois estão juntos no céu, é porque escolheram viver para Deus, não para si mesmos. Queridos irmãos e irmãs, aprendamos com eles. Não vivamos apenas correndo atrás de coisas passageiras. Busquemos aquilo que é eterno. Guardemos no coração que a nossa missão também é grande, mesmo que pareça pequena aos olhos do mundo. Você pode não ser papa, você pode não ter os estigmas, mas você pode amar, você pode perdoar, você pode rezar, você pode confiar. E talvez um dia alguém dirá: graças a essa pessoa que cruzou o meu caminho, eu encontrei a fé. E então você terá sido instrumento de Deus, como Padre Pio foi para João Paulo II. Neste momento, faça uma breve oração. Senhor, eu te agradeço pelos encontros que marcaram minha vida. Obrigado pelas pessoas que me aproximaram de ti. Obrigado porque também eu posso ser sinal da tua presença no mundo. Dá-me a humildade de Padre Pio e a coragem de João Paulo II. Ensina-me a confiar e a não ter medo. E que a minha vida seja um reflexo do teu amor. Amém. E lembre-se, a santidade é possível. Não é um ideal distante. É para mim e para você. Basta começarmos com pequenos passos, com pequenas fidelidades, com pequenos atos de amor. Queridos, essa foi a história do encontro que mudou a Igreja, Padre Pio e São João Paulo II. Dois gigantes da fé que se reconheceram no Espírito e nos deixaram um legado eterno de confiança, coragem e amor. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal Padre Pio Ensina e ative o sininho para não perder nenhuma oração e reflexão.
Compartilhe com alguém que precisa de esperança e fé, porque você pode ser instrumento de Deus hoje. E escreva aqui nos comentários: Padre Pio e João Paulo II, rogai por nós. Vamos encher este espaço de oração e comunhão. Que São Padre Pio interceda por você. Que São João Paulo II fortaleça sua fé. E que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, cubra sua vida com seu manto de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.